Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. Estamos ao vivo para todo o país. A você de casa que está sempre com a gente, muito obrigado pela sua companhia. E vamos juntos a partir de agora com os nossos destaques do jornal de hoje. O índice de desemprego registra queda no terceiro trimestre do ano no país. Chegou a 8,7% de acordo com números divulgados hoje pelo IBGE. O número de trabalhadores sem carteira assinada bateu novo recorde. São mais de 13 milhões de pessoas. Eleições 2022, número de denúncias de crime de abuso eleitoral ao Ministério Público do Trabalho dispara no segundo turno. É assustadora a quantidade de empregadores que estariam tentando, acredite, manipular o voto dos próprios funcionários. A ONU faz um novo alerta ao mundo. De acordo com o secretário-geral Antônio Guterres, o cenário de aquecimento global mostra extrema preocupação e o planeta pode estar a caminho de uma catástrofe se medidas não forem tomadas pelos principais líderes mundiais. Há 2 dias da grande decisão da Libertadores em Guayaquil, hoje a gente mostra para você como o Atlético está concentrado para este jogo histórico do próximo sábado. Para o rubro-negro do Paraná, a luta é pela conquista de um título inédito. E ainda uma descoberta inusitada e escondida num deserto na Ásia. Um influenciador britânico achou por lá simplesmente 2 ônibus espaciais e um foguete do programa espacial soviético, abandonados no Cazaquistão. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já começou. No Brasil, o índice de desemprego registrou queda, marcando 8,7% no terceiro trimestre deste ano. Mas com um novo recorde de trabalhadores sem carteira assinada no setor privado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, divulgada hoje pelo IBGE. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 8,7% no terceiro trimestre deste ano. O índice representa queda de 0,6% na comparação com o trimestre terminado em junho. Especialistas explicam que a taxa de desocupação segue a trajetória de queda que vem sendo observada nos últimos trimestres porque está crescendo a população ocupada. De acordo com o IBGE, o contingente de pessoas ocupadas cresceu 1% no trimestre e 6,8% no ano, batendo novamente o recorde na série histórica iniciada em 2012. Já a população desocupada é de 9,5 milhões de pessoas, que é o menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015. Outro destaque da PNAD contínua do IBGE é que o número de empregados sem carteira assinada no setor privado chegou a mais de 13 milhões de pessoas, o que representa estabilidade no trimestre e elevação de 13% no ano. Já a taxa de informalidade caiu para 39,4% da população ocupada, contra 40% no trimestre anterior. O nível da ocupação, indicador que mede o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, subiu para 57,2%, o mais alto desde o trimestre terminado em outubro de 2015. Já o número de empregados com carteira de trabalho assinada cresceu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a 36,3 milhões de pessoas. Na comparação anual, o contingente cresceu 8,2%. Segundo o IBGE, as atividades que influenciaram o aumento da ocupação e, consequentemente, a queda no desemprego foram a administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais e outros serviços. O rendimento real do brasileiro cresceu pela primeira vez desde junho de 2020, chegando a R$ 2.737. Bom, você acabou de ver números do IBGE, né? Agora, olha só essa projeção. Até o fim deste ano, devem ser gerados 3 milhões de novos empregos com carteira assinada no Brasil. Estes são números divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED.
O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, afirmou que a projeção até o fim do ano é da criação de aproximadamente 3 milhões de novos postos de trabalho no Brasil. O ministro destacou ainda a criação de vagas de trabalho na indústria, o terceiro setor que mais criou oportunidades de trabalho no mês. De acordo com dados do CAGED, foram 56.909 novos postos criados no setor da indústria geral só em setembro. Nas palavras do ministro, os dados divulgados esta semana são extremamente importantes porque a médio prazo indica que a média salarial do brasileiro vai aumentar. Isso porque a qualificação para o trabalhador se encaixar na indústria é um pouco maior. Sobre a desaceleração na criação de novas vagas no mês de setembro deste ano, em comparação a setembro de 2021, o ministro lembrou que no ano passado o mercado vivia um reaquecimento por conta da retomada das atividades após a segunda onda de Covid-19 no Brasil. Já neste mês de outubro, o Brasil criou 278.085 vagas formais de trabalho, enquanto em setembro do ano passado foram criados 392 mil novas vagas. Outro ponto de desaceleração foram as vagas criadas de janeiro a setembro. No ano passado foram 2,5 milhões de postos criados durante o período, enquanto que agora, em 2022, são 2,1 milhões de novas vagas. Gente, vamos falar agora de salário mínimo. Todos os meses existem negociações feitas por sindicatos de classe para tentar buscar melhorias salariais aos trabalhadores. E de janeiro a setembro foram feitas mais de 15.300 negociações este ano. A Luciana Macedo tem alguns números importantes a respeito dos acordos negociados e com piso salarial médio de setembro. Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos. 75% dos reajustes salariais negociados em setembro tiveram reposição acima da inflação. Os que ficaram abaixo da inflação representaram 25%, sendo essa a menor marca desde junho de 2020. Em setembro, foram negociados 445 acordos. Cerca dos 65% dos reajustes do ano ficaram a uma distância de 1 ponto percentual para mais ou para menos da inflação calculada pelo IBGE. O salário mínimo mediano de setembro ficou em R$ 1.488. De janeiro a setembro, o setor que teve o maior reajuste mediano real foi a indústria de joalheria, com 0,76% acima da inflação. Em seguida, vem o setor de vigilância e segurança, com 0,32%. Na outra ponta da lista, nós temos as empresas jornalísticas, que tiveram um índice de reajuste de menos 3,92%. Os números constam no boletim divulgado mensalmente pela Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas, AFIP. Volto com você. Valeu, Luciana. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve ontem a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% pelo segundo mês consecutivo. Neste cenário de incertezas, com o crescimento da economia em ritmo moderado e a inflação ainda em alta, o Banco Central já avisou, se for preciso, vai voltar a subir os juros. A taxa média de juros cobrada pelos bancos em suas operações com pessoas físicas e com empresas teve um pequeno recuo de 0,2% em setembro, passando para 40,4% ao ano. De acordo com o Banco Central, essa foi a primeira queda na taxa nos últimos 15 meses. O juro médio foi calculado com base em recursos livres, o que não inclui os setores habitacional, rural e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. De acordo com o Banco Central, a taxa média de juros cobradas nas operações com empresas subiu de 22,7% ao ano em agosto para 22,9% ao ano em setembro. Já nas operações com pessoas físicas, os juros recuaram de 54% ao ano em agosto para 53,7% ao ano em setembro. No cheque especial das pessoas físicas, a taxa subiu de 128,4% ao ano em agosto para 134,6% ao ano em setembro. É a maior taxa desde janeiro de 2020. Já a taxa média de juros cobrada pelos bancos nas operações com cartões de crédito rotativo recuaram de 399,6%
100% ao ano em agosto para 388,7% ao ano em setembro. O crédito rotativo do cartão, que em 2021 teve a maior demanda dos últimos 10 anos, pode ser acionado por quem não consegue pagar o valor total da fatura na data do vencimento, mas não quer ficar inadimplente. Mesmo com a queda em setembro, a taxa de juros é a linha de crédito mais cara do mercado. Os especialistas recomendam que se pague o valor da fatura mensalmente. Para conter a inflação, o Banco Central aumenta a taxa Selic, mas com a alta dos juros, o endividamento das famílias somou 52,85% da renda acumulada nos 12 meses até agosto deste ano. A taxa de inadimplência média registrada pelos bancos nas operações de crédito ficou estável em 2,8% em setembro. Mesmo assim, permanece no maior patamar desde junho de 2020. Nas operações com pessoas físicas, a inadimplência permaneceu em 3,7%, a maior desde maio de 2020. O volume total do crédito bancário em mercado, segundo o Banco Central, avançou 2,2% em setembro deste ano para 5 trilhões e 17 bilhões de reais. O valor da pensão alimentícia não poderá mais ser tributado pelo imposto de renda e o contribuinte passará a ter direito à restituição. A decisão começou a valer depois de decisão do Supremo Tribunal Federal. Mãe de 2 filhos, a Priscila conta que recebe pensão há 10 anos e sempre sofreu ao ver a declaração de imposto de renda com desconto em cima do valor que recebe do ex-marido. É uma parte que poderia ser utilizada na educação deles, né, para um plano de saúde ou para um atendimento médico, e a gente tinha que pagar, era como se fosse assim eu me sentia penalizada. Quem nos últimos 5 anos incluiu a pensão alimentícia como rendimento tributável pode, a partir de agora, retificar a declaração e fazer um acerto. A devolução do valor inclui as declarações entregues de 2018 a 2022 e passou a valer após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou que os rendimentos passam a ser isentos de tributos. A obrigatoriedade de declarar não acabou. Só que agora ela vai declarar como isento não tributável. Anteriormente, isso era tributável. Então, somava muitas vezes o rendimento da pensão que o filho estava recebendo com o rendimento que a mãe, vamos dar um exemplo aqui da mãe, recebia. Segundo a Receita Federal, o contribuinte terá de retificar a declaração para cada exercício de recolhimento ou de retenção indevidos de imposto sobre pensão alimentícia. A declaração retificadora pode ser enviada por meio do programa gerador da declaração no portal ICAC ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Você vai averiguar quanto que você pagou de imposto daquele valor tributário e você vai recuperar aqueles 5 últimos anos desse valor. E ele é atualizado pela Selic, esse valor, então, assim, provavelmente vale a pena retificar todas essas declarações. O que está sendo feito agora é uma justiça com essas pessoas. Voluntárias da Associação Evangelizar é Preciso organizaram um café da tarde e também o dia de beleza num lar de idosas em Curitiba. Olha, gente, foi uma tarde para encher os olhos de lágrimas, uma tarde de alegrias, comida boa e também muita conversa. Desde 1996, o Lar Vovó Joana é um local que se dedica ao cuidado e amparo de idosos. Há 15 anos, a equipe de ação social do Santuário de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas e da obra Evangelizar é Preciso atende o local com doações para a manutenção e cuidado do lugar. Esse lar passou por várias dificuldades, a gente ajudou eles aqui com piso, com forro. Essa é a segunda vez que a gente voltou depois da pandemia e a gente acha muita falta. Não é eles que precisam da ajuda, até a gente precisa da ajuda deles, né? Que a gente vem aqui, a gente ouve uma palavra delas, né? É um conforto para o coração da gente. Uma vez por mês, uma equipe de voluntários da obra Evangelizar é Preciso vai até o lar e oferece um café da tarde para as 30 moradoras. Dessa vez, uma voluntária realizou cortes de cabelo gratuitos e presentes foram entregues. Eu era bem vaidosa. E agora você está cortando o cabelo? Agora eu estou cortando o cabelo para melhorar um pouco, né? E você fica feliz quando tem esses dias diferentes por aqui? Com certeza. Com
Vocês vêm alegrar a gente. Muito bom, muito gostoso. O Papa deixa uma mensagem importante que diz que os idosos são uma riqueza e que não devem ser ignorados. Tardes como essa levam alegria e autoestima para todas essas mulheres. Com essa epidemia, né? Meu Deus do céu, eu tinha uma dó deles, sabe? Não podia receber visita, não podia vir os familiares. Nossa, tinha hora assim que acho que eles se sentiam, né? Tão perdidinha também, né? Dá a impressão assim que elas contam o dia. Só verem nossa cara e ver muro e parede, né? Então para eles é muito, muito bom. E depois de cortar o cabelo e de um lanchinho, tudo melhora, né, dona Verônica? Da onde que eu esperava que ia ter essa coquetel aí para nós, né? E a senhora tá feliz? Tô feliz. Estava triste, bem aborrecida. Eu digo, eu não saio mais daqui pensando assim, né? Mas agora eu tô contente. Que dia especial, né? Quantos momentos tão importantes para essas senhoras aí que receberam essa visita especial, lanche da tarde, aí uma celebração ao carinho a todas essas senhoras do lar em Curitiba. Um abraço para todas elas que estão aqui nos acompanhando também no Pauta Aberta. Gente, vamos para o intervalo. No próximo bloco, para o segundo turno das eleições deste ano, disparou o número de denúncias ao Ministério Público do Trabalho de assédio eleitoral pelo país. A quantidade de empregadores tentando manipular votos dos próprios funcionários é assustadora. E ainda, os detalhes de como o Atlético se prepara em Guayaquil para a grande final da Libertadores no próximo sábado contra o Flamengo no Equador. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Agora, 5h02 da tarde, estamos ao vivo para todo o país. A você de casa sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pela companhia. O Ministério Público do Trabalho investiga denúncias de assédio eleitoral no segundo turno. O TSE reforma que esse tipo de coação é crime e que o eleitor deve saber identificar e denunciar as ilegalidades. Há poucos dias do segundo turno das eleições para presidente, o Ministério Público do Trabalho acumula mais de 1.700 denúncias de assédio eleitoral em todo o Brasil. O ato é crime e deve ser identificado e denunciado junto aos órgãos competentes. No caso do Ministério Público do Trabalho, as denúncias partem de funcionários que se sentem pressionados pelos patrões a votarem em determinado candidato. Sul e Sudeste são as regiões com mais denúncias de assédio eleitoral, concentrando 69,9% do total de notificações. Minas Gerais é o estado com maior número de casos, 474. Em seguida vem Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Configura assédio eleitoral provocar constrangimento do funcionário, humilhar, ameaçar demissão, troca de benefícios ou oferecer vantagens por voto. Expor material de campanha na empresa ou obrigar o uso de vestimentas relativas a candidatos. Não pode também obrigar posts em redes sociais. O Ministério Público do Trabalho avisa que vai funcionar no final de semana, inclusive no domingo do pleito, para receber denúncias e apurar irregularidades. As denúncias podem ser feitas no MPT e também na Promotoria Eleitoral ou pela internet em mpt.mp.br. E o Papa Francisco falou sobre o momento atual do Brasil e pediu para Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, para que proteja e cuide dos brasileiros. Pediu também o fim do ódio no nosso país. Mais uma vez, o Santo Padre lembra a todos os cristãos que o amor é o caminho para a paz. O Papa Francisco falou sobre o momento delicado no Brasil, às vésperas do segundo turno da eleição presidencial, durante a tradicional audiência geral de quarta-feira no Vaticano. O Sumo Pontífice pediu a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, que proteja e cuide do povo brasileiro.
O argentino saudou em português os peregrinos de língua portuguesa presentes na Praça São Pedro e pediu que Nossa Senhora proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência. O Brasil vai decidir neste domingo se reelege Bolsonaro ou se Lula, favorito nas pesquisas, chegará ao poder pela terceira vez. O petista de 76 anos, que governou o Brasil entre 2003 e 2010, teve 48,4% dos votos no primeiro turno das eleições em 2 de outubro, contra 43,2% para Bolsonaro. O país vive um momento de tensão com registros de violência entre eleitores. No domingo, o ex-deputado Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro, atirou e lançou granadas contra policiais, ferindo 2 deles em uma tentativa fracassada de impedir sua prisão. A ONU trouxe um novo apelo nesta quinta-feira aos líderes mundiais sobre tudo aqueles que comandam os países do G20, os países donos das principais economias do planeta. De acordo com o secretário-geral Antônio Guterres, é necessário neste momento um esforço de todas as nações para que sejam cumpridas as metas alinhadas no Acordo de Paris, o que não vem acontecendo. Guterres destacou que o cenário é de extrema preocupação e que podemos estar caminhando para uma catástrofe global. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que os objetivos da neutralidade de carbono são inúteis se o mundo não agir para cumpri-los e que não se pode mais permitir a manutenção do discurso ecológico, ao mesmo tempo em que se promove o uso de combustíveis fósseis, o chamado greenwashing. Além disso, Guterres pediu para que seja diminuída a lacuna entre o que já foi alcançado e o que é necessário para respeitar o Acordo de Paris para limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Compromissos climáticos globais e nacionais estão lamentavelmente abaixo dos objetivos. A janela para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius está fechando rápido. Emissões precisam ser cortadas em 45% nesta década, mas como confirma o relatório de lacunas de emissões, elas permanecem em níveis altos e ainda crescem. Guterres afirmou que o mundo caminha para uma catástrofe global. O público-alvo do apelo são os governos, em particular do G20, as economias mais ricas do planeta, além de atores privados e instituições financeiras. A fala do secretário-geral acontece em um contexto em que cada vez mais governos, empresas e cidades firmam compromissos com a neutralidade do carbono, mas que, na maioria dos casos, não vão ser cumpridos até 2050. Aqui no Brasil, vamos agora falar sobre um assunto preocupante. Neste ano, mais de 340 mil crianças entre 5 e 10 anos de idade foram diagnosticadas no país com obesidade infantil. Isso pode ajudar a desenvolver outras doenças, como diabetes e hipertensão. Dados do relatório público do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional revelam que houve uma queda em relação a 2021, quando 356 mil crianças da mesma idade estavam acima do peso. A região sul possui o maior índice de crianças obesas nessa faixa etária, 11,5%. Em seguida, vem as regiões sudeste e nordeste, com cerca de 10% cada, centro-oeste com 9,5% e, por último, a região norte, com pouco menos de 7%. Mas os números ainda preocupam. Segundo a Organização Mundial da Saúde, se a situação não for revertida, o Brasil estará na 5ª posição no ranking de países com o maior número de crianças e adolescentes com obesidade em 2030. Hoje a gente tem crianças mais sedentárias que não praticam atividade física, ficam muito tempo em telas, em tablets, na TV. Crianças que consomem muitos alimentos industrializados, refrigerantes, muito rico em açúcares. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição reconhece a obesidade como um problema de saúde pública. E para qualificar a atenção às crianças e adolescentes com obesidade atendidas no SUS, o Ministério da Saúde trabalha ações que envolvem diversos setores. Uma delas é a Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, Proteja, que ganhou reconhecimento internacional da Organização Mundial da Saúde. Visa induzir que os prefeitos e os secretários, seja de saúde, de educação, da agricultura, da assistência social, olhem para essa cidade e pensem no potencial que é
ter uma cidade que promova a saúde das crianças e das suas famílias. Camila tem 10 anos e luta contra a obesidade infantil. A mãe dela também enfrentou o problema e agora ajuda a filha no processo de emagrecimento. É muito ruim você sofrer as cargas do sobrepeso. Ela te traz muitas doenças e isso é um fato que realmente, se todos os pais ou os adultos estivessem atentos, muitas outras coisas poderiam ser evitadas. E com o apoio da mãe e de especialistas, Camila já tem outra disposição. Canso menos, fico bem tranquilo. Antigamente eu sentia muita falta de ar. Tipo, se eu corria bem pouquinho mesmo, eu já ficava sentindo falta de ar, não queria mais brincar e sentava. Agora olha essa história de vida animal valorizada para limpar o terreno e até para prevenir incidentes no Rio de Janeiro. Uma cabra, isso mesmo, uma cabra é a nova funcionária do Aeroporto Internacional do Galeão. O nome dela, Estrela. O trabalho da Estrela, também chamada de Baby Body, é espantar outros bichos, sobretudo aves, para reduzir o risco de choque com aeronaves nos pousos e nas decolagens. A bichinha tem até colete e vai ganhar um crachá. Outra função da Estrela é deixar tudo capinado ao redor da pista. As refeições da cabra devem reduzir gastos e diminuir o impacto ambiental, uma vez que o consumo de combustíveis usado por veículos motorizados para cortar a grama vai ser reduzido. E tem mais bicho trabalhando no aeroporto, hein? Outros importantes funcionários ajudam na segurança operacional do aeroporto, como os gaviões Radar e Cacá, os falcões Área, Minerva e Ravena e o cachorro Hammer. A novata Estrela se junta agora a esse time animal de funcionários. É a primeira cabra a ser contratada por um aeroporto brasileiro e que deve receber em breve novas colegas da espécie para dividir a função. É isso, uma tropa de animais, uma tropa bem preparada no Aeroporto Internacional do Galeão. Futebol, 4 jogos movimentaram ontem a rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. Destaque para a vitória do Fluminense sobre o Corinthians em São Paulo e para a vitória do Inter de virada sobre o Ceará no Beira-Rio, que impediu o Palmeiras de já ontem mesmo comemorar o título do Brasileirão. Veja os gols. O Botafogo recebeu o Bragantino. Gabriel inaugurou o marcador para os donos da casa. Luan Cândido empatou para o Massa Bruta. E Tchê fez o gol da vitória da Estrela Solitária. Final no estádio Newton Santos, Botafogo 2, Bragantino 1. Na Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o Fluminense e o tricolor carioca saiu de campo com a vitória. Cano marcou o primeiro e o segundo do tricolor. O Internacional recebeu o Ceará e os visitantes saíram na frente com Lima aos 6 minutos de jogo. Ednilson empatou para os donos da casa. E Alan Patrick fez o gol da virada do Colorado. No estádio da Serrinha teve Goiás e América. Aloísio Boi Bandido abriu o placar para o Coelho. Vinícius empatou para os donos da casa. Wellington Paulista colocou a equipe mineira na frente do marcador mais uma vez. E no final da partida, Diego decretou números finais no estádio da Serrinha. Final, Goiás 2, América Mineiro também 2. E outros 4 jogos fecham hoje a 34ª rodada. Confira. Às 7 horas da noite, no estádio do Morumbi, o São Paulo recebe o Atlético Goianiense. No mesmo horário, na Arena Castelão, o Fortaleza joga contra o Coritiba. No estádio do Mineirão, tem Atlético Mineiro e Juventude. Às 8 horas da noite, o Cuiabá recebe na Arena Pantanal o Avaí. Nosso assunto agora é a grande decisão da Libertadores entre Flamengo e Furacão, marcada para o próximo sábado. O Atlético chegou ontem por volta das 6 horas da tarde em Guayaquil, horário aqui de Brasília. E serão 2 dias de treinos nos últimos preparativos. Veja só. Para a grande final da competição sul-americana, o Furacão montou uma grande operação. O executivo de futebol, Alexandre Matos, e o supervisor, Rodrigo Ramos, fizeram vistorias na cidade equatoriana. A dupla observou as instalações esportivas, hotel para a delegação e os detalhes do trajeto, como o tempo de deslocamento dentro da cidade.
A ideia foi amenizar eventuais surpresas e solicitar adaptações à entidade sul-americana. Para chegar à cidade da grande final, o Furacão viajou com voo fretado. Ao todo, a delegação rubro-negra terá 282 pessoas envolvidas indiretamente, que torcerão para o clube no estádio. Como exemplo, o Furacão levou 64 pessoas para a final da Sul-Americana de 2021. No hotel, a Conmebol reservou 95 lugares para os clubes e a entidade máxima do futebol sul-americano. O local escolhido para realizar os treinos é o estádio Christian Benítez Bittencourt. A praça esportiva foi inaugurada em 20 de fevereiro de 2014 e tem capacidade para 10 mil espectadores. O clube também organizou um fanfest na Arena da Baixada, para que seus torcedores possam assistir o jogo no reduto rubro-negro. 4 telões serão instalados dentro do gramado. Em caso de título, o evento será postergado até o dia seguinte, para recepcionar o elenco. Outra curiosidade é que na grande decisão o Atlético Paranaense vai vestir branco, já que por ter tido melhor campanha ao longo da competição, o Flamengo atuará de vermelho e preto. O Furacão, que já foi finalista da Libertadores de 2005, terá no próximo sábado mais uma chance de conquistar a glória eterna. Expectativa gigante, né, das torcidas das duas equipes para esse jogão de sábado, e as informações do início dessa semana indicavam que pelo menos 15 mil torcedores aqui do Brasil se deslocaram, né, para acompanhar essa decisão na cidade de Guayaquil, no Equador. Gente, agora olha essa história. Um influenciador britânico, que mais parece um Sherlock Holmes, encontrou algo inusitado. Nada mais, nada menos do que 2 ônibus espaciais e um foguete soviético, abandonados num deserto do Cazaquistão. Mais conhecido como Greg Abandoned, ou traduzindo para o português Greg Abandonado, é um influenciador que explora os lugares abandonados e publica as descobertas nas redes sociais. E desta vez ele encontrou 2 ônibus espaciais e um foguete, que pertenciam à União Soviética e estão abandonados em um deserto no Cazaquistão. De acordo com especialistas, o ônibus é avaliado em mais de R$1 bilhão. O influenciador divulgou que o ônibus espacial foi construído durante o programa espacial Buran, na década de 70, que orbitou a Terra em 1988. Mas o projeto foi suspenso nos anos 90. Com isso, os veículos espaciais foram deixados de lado e enferrujaram no deserto do Cazaquistão. Greg ainda ressalta que a destruição chamou a atenção, as janelas foram quebradas. Ele acredita que as condições climáticas podem ter ajudado a estragar os veículos. O influenciador britânico criou uma série de podcasts sobre o assunto, em que ele entrevistou especialistas e outras pessoas que visitaram o mesmo local. Pois é, no mínimo surpreendente, né? Esse achado no meio do deserto do Cazaquistão. Depois dessa notícia, a gente se despede. A você de casa, muito obrigado pela companhia, um ótimo finzinho de tarde e até amanhã no nosso novo encontro aqui no Pauta Aberta. Eu espero você.